Seja bem-vindo à nossa jornada devocional, compartilhando palavras de fé, de amor e esperança. Nós estamos no dia 9 de janeiro. O tema do nosso devocional hoje é sobre o coração como o centro da vida. E o texto base está em Provérbios, capítulo 4, versículo 22. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O nosso texto diz assim: no cerne do desenvolvimento da vida cristã está o entendimento de que o Evangelho atua primordialmente no coração, tratando-o como o centro definidor da pessoa humana. As Escrituras nos revelam repetidamente que o coração é a origem de todas as questões da vida. Temos aqui algumas referências bíblicas em Crônicas, Provérbios, Romanos, João. Este elemento central não é apenas um componente isolado. Ele simboliza a unidade de mente, alma e espírito, de onde emanam pensamentos, crenças, afeições, desejos e vontades. Por que é importante, no início dessa nossa jornada devocional, meditarmos sobre o coração? Porque dentro da nossa doutrina, o coração tem um papel central, fundamental, essencial. Mas, ao mesmo tempo, dentro da nossa cultura, o coração parece ter um papel muito simbólico, muito subjetivo, muito abstrato, muito romântico. Por isso que é importante pensarmos o coração como o centro da vida. Isso quer dizer que, mais do que apenas um órgão físico, o coração vai tratar da questão interior do homem. O coração vai estar muito associado ao que o homem pensa e influi na forma como esse homem sente e na forma como esse homem decide. Portanto, o coração, segundo a perspectiva bíblica, não é meramente um órgão físico que pulsa dentro do nosso peito, mas é o elemento central da vida humana. E não só isso, é um elemento central definidor da vida humana, entendido como a sede dos pensamentos, das emoções, das vontades e das decisões. Pensando a partir do conceito da tradição judaico-cristã, o coração representa a totalidade do homem interior. Dentro da cultura judaico-cristã, o coração é o centro do pensamento, da razão, da vontade, das decisões. Não se limita a sentimentos. É o centro da racionalidade a partir do qual esse homem tem consciência do seu compromisso com Deus. O coração, a partir da tradição judaica cristã, está muito mais associado a caráter, com o desenvolvimento da moralidade, do código ético, da sua relação com a lei de Deus, como a expressão do caráter de Deus, do que com sentimentos, afetos e paixão. Já quando avançamos um pouco mais na história, nós chegamos no conceito grego filosófico de coração. E a partir desse conceito, o coração cardia, que é como ele vai aparecer no Novo Testamento, ele vai herdar um significado filosófico mais voltado para as emoções, porque os gregos viam o coração como o centro das emoções. Os pais da filosofia, como Platão e Aristóteles, eles não abandonaram as bases da tradição judaica, mas eles ampliaram a percepção do conceito de maneira que, para eles, o coração era o lugar onde as emoções se encontravam com a mente, com a razão, com os pensamentos. E isso vai, de alguma maneira, entra em concordância com a perspectiva bíblica,
Porque o mandamento, tanto de Deuteronômio capítulo 6, como de Mateus 22, vai falar de amar ao Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todas as suas posses. Dessa maneira, você vai perceber que o pensamento grego, ele não é descontinuado, ele não é disruptivo nesse sentido, mas há uma continuidade apontando para uma centralidade de uma devoção, de um amar a Deus responsável, consciente e inteligente. Contudo, na pós-modernidade, o coração ele vai ser tratado como centro das emoções, e não só das emoções, como das emoções individuais, associado à subjetividade e à autenticidade desse indivíduo, que vai dar origem ao que nós vamos chamar de um processo de romantização do coração, em que o coração passa a ser idealizado como lugar do amor romântico, das afeições, das paixões, e vai se afastando dessa construção judaico-cristã e grego-filosófica de um amor que consegue conectar a razão com a emoção. A pós-modernidade vai romantizar o coração dentro de uma cultura super, ultra, mega afetiva, em que o que importa é o que eu sinto, independente da razão, independente da lógica, independente da ciência. Eu sou o que eu sinto e não o que eu sei. Se eu sinto que sou algo, é isso que eu quero ser, mesmo que isso seja ilógico, mesmo que isso seja irracional, mesmo que isso não seja científico. Então você vai perceber que o coração, dentro da pós-modernidade, vai se relacionar à questão emocional, afetiva. Por isso que nós falamos muito de um coração que sente separado da mente que pensa. Por causa dessa hiperafetividade associada ao coração, nós acabamos dicotomizando, separando a razão da emoção, sendo que desde os dias de Agostinho há um dualismo no sentido de não separar, mas de construir, mesmo à base de uma certa tensão, uma relação complementar. A pós-modernidade vai promover uma desconexão, tanto da intelectualidade como da espiritualidade. O coração passa a ter uma conotação mais emocional, desvinculado do entendimento espiritual e frequentemente reduzido aos seus impulsos naturais da sua paixão. Esse conceito pós-moderno de coração contrasta com a proposta das Escrituras, que revelam repetidamente que o coração é a origem das questões últimas, essenciais, fundamentais e elementares da vida. O coração, como um elemento central, não é apenas um componente isolado, mas ele simboliza essa unidade, essa convergência, essa relação de mente, alma e espírito, de onde emanam seus pensamentos, suas crenças, afeições, desejos e vontades. O coração é como um espelho que reflete a pessoa humana. O coração fala de quem realmente somos, intimamente somos. Por isso que Provérbios, capítulo 27, 19, fala que assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos. Então, o que é o coração? O coração é o centro da vida, o centro do pensamento, das emoções, da vontade, das decisões. É como um espelho que reflete quem realmente somos. O coração não se limita a esse conceito biológico e nem ao conceito apenas romântico, emocional, hiperafetivo, subjetivo, mas envolve a relação com todos esses elementos. E por isso que envolve o que eu penso, envolve o que eu sinto, envolve o que eu quero, envolve o que eu faço.
A importância do coração justifica o que nós vamos chamar de a guerra pelos corações. E você vai perceber que desde o princípio, no Jardim do Éden, o que estava em xeque era o coração, como um elemento central e definidor da pessoa humana, porque aquele que tem voz sobre o coração é aquele que tem governo sobre o coração, porque o que acontece a partir do coração vai influenciar toda a vida humana, seus pensamentos, as suas emoções, as suas vontades e as suas decisões. Olha como é importante quando você vai pensar o coração como o centro da vida, e que desde o princípio há uma guerra pelos corações, há uma guerra na mente pelos pensamentos que vão influenciar o que eu sinto e que vai influenciar o que eu quero e vai definir o que eu faço. Nós vamos aprofundando a nossa percepção de coração. E nessa guerra pelo coração do homem, o homem acaba se deixando ser influenciado pela mentira em seus pensamentos. E quando ele é influenciado no seu pensamento, isso afeta as suas emoções, o que ele sente. Isso vai influenciar o seu querer, a sua vontade, que vai definir as suas ações, o seu comportamento. A partir desse momento, o coração do homem é corrompido pelo pecado. Portanto, desde a queda, o coração do homem foi enganado e se tornou enganoso, desesperadamente corrupto, porque perdeu a sua pureza original. Isso está lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9. E aí você vai perceber lá no princípio, em Gênesis capítulo 6, versículo 5, que Deus viu que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e era continuamente mal o desígnio, o desejo, a vontade do seu coração. Todo o pensamento do homem, tudo que o homem sente, tudo que o homem deseja e tudo que o homem faz passa a estar sempre inclinado para o mal e multiplica a maldade sobre a terra. E é importante a gente entender que esse coração pecaminoso, enganado e enganoso, ele continua presente na natureza humana por meio do pecado original, por meio do que nós vamos chamar de solidariedade da raça. O pecado entrou por um homem e esse pecado afeta todos os homens, de modo que todos os homens pecaram. Por isso que Jesus vai dizer em Marcos capítulo 7, versículo 21, que de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, desejos, intenções. Então está falando aqui de desejo, como prostituições, furtos, homicídios, adultérios, avareza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, insensatez. Tudo isso é o que sai de dentro desse coração pecaminoso, enganado e enganoso. Esse coração que tem os seus pensamentos comprometidos, que tem seus sentimentos comprometidos, que tem o seu desejo comprometido e as suas decisões comprometidas. Em Romanos capítulo 1, versículo 21, fala que esse homem, tendo conhecimento de Deus, não glorificando a Deus e nem dando graças a Deus, se tornou nulo em seus pensamentos e o seu coração obscurecido. Ou seja, pensamentos vãos, pensamentos vazios, porque é um coração sem luz. E fala que esse homem foi entregue às suas próprias paixões. E esse tem sido o grande dilema desse coração naturalmente enganoso, não originalmente puro, mas naturalmente enganoso por causa do pecado. E a Bíblia vai falar que esse coração pecaminoso, enganado, enganoso, é um coração endurecido e moralmente impotente. O que quer dizer isso? Que conforme esse homem vai se tornando egoísta,
e obstinado nos seus próprios caminhos, refém, escravo das suas próprias paixões, esse coração do homem endurece, se tornando insensível à voz de Deus, que sempre foi e sempre será acessível ao homem. Esse homem de coração endurecido se torna moralmente impotente, ou seja, incapaz de se arrepender por si mesmo. Ele é incapaz de buscar a Deus por si mesmo. Ele é incapaz de compreender o Evangelho por si só, dependendo assim totalmente da graça divina. E isso é lindo, por quê? Porque o Deus que conhece o coração do homem, o Deus que prova o coração do homem, é o Deus que então vai redimir esse coração pecaminoso, enganado e enganoso. Porque as Escrituras dizem, como o Salmo 139, que o Senhor conhece os pensamentos do coração. Por quê? Porque o coração é a sede dos pensamentos. Provérbios 17:3 fala que o Senhor também prova o coração, ele experimenta o coração. Ele vai levar o homem a muitas situações que vai fazer esse coração vir para fora. Como que o seu coração vem para fora? Situações que fazem com que você externalize o que você realmente pensa, o que você realmente sente, o que você realmente deseja, o que você realmente quer fazer. A questão é que o Senhor se importa muito mais com o seu coração do que com a sua aparência, como está lá em 1 Samuel capítulo 16. Deus, conhecendo o coração do homem, ele é o Deus que intervém, ele é o Deus que veio para os quebrantados de coração. Portanto, se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração, como está lá em Hebreus capítulo 3, porque Jesus veio para os quebrantados. O que é o quebrantamento? É a perda dos meus argumentos autojustificantes. É quando eu não tenho mais argumentos para me defender, apenas uma disposição profunda de me render. E é nesse momento em que nós somos expostos ao Evangelho, que é a história de Deus, que é a história da redenção, que é o plano de salvação. A partir desse momento, o Evangelho toca o coração. Porque o coração é o elemento central e definidor da vida humana. Nessa guerra pelo coração, o homem acabou cedendo o governo do seu coração ao inferno, ao maligno, à mentira, ao engano. E então Cristo vem para resgatar o coração do homem. E por isso que o Evangelho atua primordialmente no coração. Por isso, quando nós somos expostos ao Evangelho, o dom de Deus, que é o Espírito Santo, ilumina os corações, para que vejamos a glória de Cristo e conheçamos a imagem do Pai. E diante disso, a Bíblia fala que nós cremos com o coração. É mediante essa iluminação pela graça que o homem encontra fé nesse coração. Esse coração pecaminoso, enganado e enganoso, agora tem uma experiência de fé. Por isso que Romanos capítulo 10, 9 diz que se com teu coração crer, será salvo. Se eu crer com tudo aquilo que me define como ser humano. Por isso que nós usamos a expressão de receber Jesus no coração. Porque está falando aqui de um Cristo que redime, que resgata, que traz de volta o pensamento, a emoção, o desejo e a vontade para Deus. Para isso estar alinhado com a vontade de Deus. Então ele é o Salvador que redime, que resgata do engano, da mentira. E ele é Senhor que agora governa o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero e o que eu faço. A partir dessa experiência de redenção e de rendição, redenção pela salvação e rendição pelo senhorio, nasce dentro de nós uma oração, como o Salmo 51, 10, que diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim
um espírito inabalável. Isso concorda com o Evangelho, porque não fala de conserta ou cura, mas cria. Por isso que Paulo vai falar sobre uma nova criação, por isso que Jesus vai falar sobre um nascer de novo, porque estou sendo trazido de volta à minha essência original. E como que esse coração é recriado? Como que as coisas vieram à existência? A partir da palavra. Por isso que o meio pelo qual nós somos renascidos e recriados é pelo poder do Evangelho, que é pelo poder da palavra que cria e a palavra que recria. E por isso que pela palavra de Deus nós somos recriados. É por isso que pelo poder do Evangelho somos renascidos. E é por isso que essa nova criatura tem as suas palavras e as suas leis escritas agora no coração. Não está mais escrita na pedra, fora do homem, para mostrar que essa lei não está mais dentro do homem, mas agora está escrita dentro do homem pelo Espírito Santo. Por isso que no Sinai a lei foi escrita com fogo na pedra e em Pentecostes a lei foi escrita com fogo no homem, que agora recebe um novo coração e um novo espírito, como em Ezequiel 36:26, eu darei a vocês um novo coração e porei dentro de vós um novo espírito. Eu tirarei de vocês o coração de pedra. Então nós não estamos mais na era da pedra, em que mostra que a lei não está dentro do homem, mas agora vivemos debaixo da lei do Espírito, que coloca as suas palavras dentro do coração para nos ensinar a viver como Jesus. A partir desse momento vai ficar muito claro por que Jesus no coração, porque coração é casa, coração é lugar de morada. Por isso que nós oramos para que Jesus esteja em nosso coração, para que Jesus seja esse elemento central e definidor de quem fomos criados para ser. Por isso que Paulo vai escrever que Cristo deseja habitar em nossos corações pela fé, fortalecendo. Por isso que Paulo vai falar sobre Cristo habitar em nossos corações pela fé, fortalecendo o nosso homem interior, que é enraizado no amor de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 17. Olha que lindo isso. Além de coração ser morada, nós vamos ver que coração é fonte. Por isso que o sábio vai dizer que sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Porque se eu contamino a fonte, eu contamino a sua fluência e a sua influência. Eu não só contamino as águas, mas contamino onde essas águas tocam, por onde essas águas passam. Por isso que tudo que afeta o coração influencia diretamente a vida espiritual, a vida emocional, a vida social, toda a integralidade do ser humano. Por isso que o coração é comparado à nascente de um rio que vai determinar a pureza ou a poluição de toda uma vida. A redenção do Evangelho, por meio do sangue de Jesus derramado, vai purificar o coração do homem, vai purificar essas fontes contaminadas que agora, por meio do Espírito Santo, da palavra santificadora, são preservadas. E aí existe um princípio maravilhoso que Apocalipse diz que debaixo do trono de Deus nasce um rio que passa pelo Cordeiro e ele vem até nós. Essa fonte que jorra a partir de nós é uma fonte que nasce na eternidade. Na guerra pelos corações, a mentira interrompeu essa conexão do homem com essa fonte eterna e suprema. Cristo vem para nos reconectar com o rio que nasce debaixo do trono de Deus, que passa pelo Cordeiro e, através de nós, chega aos lugares de morte, como na visão que Ezequiel teve das águas que saíam do templo. Olha que lindo! Quando Jesus fala que do seu interior vai fluir um rio de águas vivas, está falando de uma água que nunca para de jorrar, de uma vida que nunca para de fluir, porque essa vida nasce debaixo do trono do próprio Deus. Portanto, a nossa oração
é para que os nossos corações sejam como uma fonte que nunca parem de jorrar vida. Por isso, sobre tudo que você deve guardar, proteger e preservar, guarda o seu coração, guarda os seus pensamentos, cuida dos seus sentimentos, cuidado com os seus desejos, porque isso vai definir as suas decisões, se elas serão glorificantes ou pecaminosas. Enfim, a partir do momento que esse coração é redimido, resgatado e governado pelo Senhor, nós podemos experimentar o que está escrito em Deuteronômio capítulo 6. Ele vai dizer: o Senhor é o único Deus. E amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a sua força. No Novo Testamento vai falar com todo o seu entendimento, e em outras tradições vai falar sobre com todas as suas posses. Enfim, quando o nosso coração é redimido e governado, nós encontramos um lugar de devoção. Estamos falando de uma devoção que nasce de um entendimento de que só quando Deus é único, o nosso amor é total. Quando Ele é o único, eu amo com todo o coração, toda a alma, toda a força, e entendo que no amor de Deus e no amar a Deus não há metades. É um amor exclusivo, único e total. Não há mais pensamentos divididos, não há mais sentimentos divididos, não há mais paixões e desejos divididos, não há mais decisões confusas e divididas, porque agora há uma exclusividade e há uma totalidade de amar com coração, de amar com alma e de amar com força. Homens e mulheres que podem ver a Deus. Mateus capítulo 5 fala: bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. O que é essa pureza? É um coração que não é dividido, que não é misturado, que não é fragmentado. Esse tipo de coração é um coração segundo o coração de Deus. Não é um coração apenas que tem emoções, que tem desejos, mas é um coração que está disposto a fazer toda a sua vontade. É um coração que, como o coração de Davi, sempre esteve disposto a fazer a vontade de Deus, a viver a vontade de Deus, a pensar os pensamentos de Deus, a desejar a vontade de Deus, a cumprir os propósitos de Deus. Isso é um coração segundo o coração de Deus, que está de acordo com e disposto a. Esse coração é um coração que vai experimentar algo maravilhoso que está em Salmo 37:4. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará, concederá os desejos do seu coração. Esse coração que pensa em Deus, que deseja por Deus, que quer viver a vontade de Deus, é um homem que começa a experimentar, a se deleitar em Deus. Como diz John Piper, ele vai encontrar plena satisfação em Deus, porque Deus ele é muito mais glorificado quando nós encontramos plena satisfação nele, quando nós encontramos deleite nele. Então que a nossa oração hoje seja: Deus, som do meu coração. Deus, vai no mais profundo do meu coração. Veja se em mim há algum caminho mau, há algum pensamento mau, há algum desejo mau, há alguma intenção má, e me guia pelo caminho reto. Que essa seja a nossa oração, uma oração corajosa, porque a palavra ali, sonda-me, tem a ver com ir profundo, como se faz o canal num dente. É uma experiência de exposição profunda, dolorosa, porém restauradora. Que a nossa oração seja de Eclesiastes 1:13, que diz: determinei no meu coração a buscar, a esquadrinhar. Determinei guardar as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Todas essas palavras vão confirmar o nosso texto principal aqui, que fala de guardar, de proteger, de preservar. Então, quando fala de coração, vai falar do que você pensa, do que você sente, do que você deseja e do que você faz. Então, o texto aqui continua dizendo: o coração é a fonte de onde surgem tanto virtudes quanto vícios. Como ensinou Jesus a dizer: de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios. Todos esses males nascem internamente e têm o poder de contaminar o homem.
A redenção, que é núcleo do Evangelho, é executada por meio do sangue de Jesus derramado na cruz, agindo diretamente sobre o coração para purificar todas as suas saídas. Olha aí. Assim, guardar o coração em Cristo é proteger as fontes da vida. O novo nascimento é, portanto, uma recriação deste novo coração, purificando-o para que se torne uma fonte de vida. Quando o Evangelho toca profundamente o coração humano, emerge uma vida nova que se estende a partir dele. E de seu interior flui como um rio de vida e de virtude. Ao contrário das fontes corrompidas que emanam males, surge um fluxo contínuo de vida, manifestando-se através das virtudes do Espírito Santo, como amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, autocontrole. Este é o fruto de um coração verdadeiramente regenerado, marcando a distinção entre uma conversão meramente cultural e uma transformação interior e profunda em Cristo. Temos 3 perguntas para ajudar você na sua meditação. Primeiro, como posso cultivar um coração que é continuamente guardado em Cristo? De que maneiras posso permitir que o Evangelho purifique todas as saídas do meu coração? Como as virtudes do Espírito Santo estão se manifestando em minha vida a partir do coração regenerado? Que essas palavras penetrem no mais íntimo do seu coração, que isso afete o que você pensa, o que você sente, o que você deseja e o que você faz. Pense sobre isso, medite sobre isso, observe o que está fluindo, o que está saindo, o que está emanando do seu coração e que todos nós possamos nos tornar homens-fonte, homens a partir do qual a vida de Deus flui e toca lugares de morte por onde passamos. Que Deus te abençoe e que você seja uma bênção por onde você passar. Até a próxima.